Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ti toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. Senhor, é com temor e tremor, Senhor, que eu falo, Senhor, a Sua palavra, Pai. Porque somos pó, somos cinzas, somos pequenos, Pai. Somos limitados em toda a nossa capacidade, Senhor. Somos, Senhor, Deus, dependentes da Sua graça, dependentes do Seu amor, dependentes de Ti, Senhor. Deus, eu só te peço uma coisa, Senhor, por gentileza, Senhor, vem sobre este lugar. Vem, intensifica a Sua presença neste lugar. Deus, que a Sua presença manifesta, Senhor, esteja sobre este lugar, sobre este povo, que Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar nos corações esta noite, Deus. Que Teu Espírito, Senhor, que sonda cada um aqui, Senhor, que vê o íntimo e o profundo, que vê o escondido, que vê as intenções do coração, Deus, que possa estar hoje revelando, Senhor, que possa estar, Senhor, Deus, clareando, Senhor, trazendo para a luz o que está oculto, trazendo para a luz o que está nas trevas, Deus, porque a Tua palavra, ela é clara, que ela penetra até as juntas e medulas, para trazer, Senhor, o verdadeiro pensamento do coração humano. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ah, Deus, como Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Deus, eu quero levantar um clamor, assim como Teu servo também levantou um clamor. Deus, por aquele povo que está perecendo, Senhor, no Rio Grande do Sul, Senhor. Ah, Deus. Senhor, assim como Sodoma e Gomorra, Senhor, foi assolada, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu juízo. Hoje nós estamos vivenciando isso, Senhor. Hoje a gente está vendo, Senhor, claramente, Senhor, que o Senhor tem derramado a Sua taça de justiça, de juízo. Deus, eu sei que Tua justiça e Teu juízo são severos, mas também sei que Sua misericórdia e Sua graça é abundante. Eu clamo a Deus, clamo a Ti, Senhor, Deus, pela Tua igreja, Senhor, naquela terra, pelos nossos irmãos, Senhor, sangue do nosso sangue, Senhor. Deus, envia, Senhor, por gentileza, socorro a esse povo, socorro a Tua igreja, Senhor, livramento à Tua igreja, Senhor, aqueles que estão lá, Senhor, que confiam em Ti, Senhor, que têm depositado, Senhor, a sua confiança no Senhor. Ah, Deus, aqueles, Senhor, que têm clamado, Senhor, desde o começo, Senhor, dessa tragédia, Senhor, aqueles que têm, Senhor, confiado em Ti, como o Teu servo falou hoje, Senhor. Deus, envia socorro, Senhor, envia socorro, Senhor, envia os Seus anjos, Senhor. Deus, os livra do mal. Ah, Deus, e aqueles irmãos que sucumbiram à tragédia, que sucumbiram à morte. Deus, a Tua palavra, ela fala assim, que preciosa é a morte aos olhos do Senhor, dos santos aos olhos do Senhor. A morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. E eles já estão contigo na glória, Senhor. Mas aqueles que ficaram, Senhor, aqueles, Senhor, que não conhecem a Ti, aqueles que vivem, Senhor, uma ilusão, vivem a idolatria, vivem a maldade, aqueles que estão habitando naquela terra, Senhor, mas simplesmente, Senhor, têm um coração afastado de Ti. Também eu peço misericórdia. Também eu peço misericórdia, Senhor. Deus, livra-os, Senhor. Livra-os do mal. Livra-os, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Sua misericórdia seja abundante sobre eles, Senhor. Ah, Senhor. Por gentileza, Senhor, por gentileza, tenha misericórdia, Senhor, daquelas vidas, tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia dos velhos,
Tenha misericórdia, Senhor, das grávidas que tem, Senhor, que estão gestantes, Pai. Ah, Deus, pare aquela chuva, por gentileza, Senhor. Se for assim da sua vontade, Senhor. Mas que cumpra toda a sua vontade naquele lugar, porque o Senhor está sob o controle daquele lugar, o controle de todas as situações. Nada foge aos teus olhos, nada. Ah, Deus, o Senhor contempla tudo, Senhor. E por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, por isso, Senhor, nós te engrandecemos, Pai. Ah, Deus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Estamos de volta aqui, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Foi uma bênção terça-feira, né? Deus operou maravilhas, né? Com poder, com graça, com glória, né? Muitos foram tocados. Existe alguém aqui que queira dar algum testemunho de terça-feira? Pode se manifestar, pode vir aqui. Pode ir. Ah, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, mais uma vez. Eu já dei meu testemunho, terça-feira eu falei com o irmão, né? Mas os irmãos não estavam aqui presentes. Mas eu vou relatar para os irmãos que a primeira vez que os irmãos vieram aqui, os irmãos não trouxeram a palavra, só vieram no culto, né? Mas aí eu pedi uma oração para o irmão, né, que eu estava com um problema de uma dor nas minhas costas, uma dor assim, que nem se eu andasse rápido, meu coração acelerava e nas costas respondia com dor. A mesma batida do coração era pontadas de dor. Isso aí ia parando assim, quando meu coração fosse assim, voltando, calmando assim, aí parava a dor. Só que eu perguntei pro médico, né, o que significava aquela dor. Ele disse, olha, eu não sei, não tem remédio para isso. Aí eu fiquei assim meio preocupada, pensei, será que, né, não foi de quando eu ganhei meus filhos, que a gente fez a cirurgia de cesárea, essas coisas, né? E só que aquela dor era contínua. Daí eu peguei e expliquei pro irmão, né, falei para ele, né, ele orou por mim. E fora essa dor, eu tinha uma outra dor, né, que era do meu rim, e uma dor sobre a minha pele, que eu tirei a vesícula, só que quando eu tirei a vesícula, na passagem entre o umbigo até a vesícula, eu sentia aquela dor corrida, né, como se ela tivesse ali, né, onde passou os caninhos ali, e essa dor era uma dor contínua, bem forte. E eu pedi oração por irmão, né, sobre o problema, né, que não tem remédio, que nem eu sabia o que era, muito menos o médico. E daí o irmão falou assim, faça uma prova, o que você não podia fazer. Aí eu falei, irmão, é que aqui não vai dar, mas é que quando eu ando ligeiro, quando eu corro, quando eu tô na correria, é que eu sinto essa dor que o meu coração acelera. Mas eu vou observar. E assim que eu observar, eu vou falar pro irmão. Então eu já falei pra ele que eu ia, né, mas assim, observar certinho. Irmão, desde aquele dia da oração, olha, eu corri pra pegar o ônibus, corri pra subir, pra subir até o ponto, a subidinha. Eu cheguei lá no ponto, lá, e pensei, cara, mas não senti aquela dor, ué. Aleluia. Aí andando ligeiro, eu pensei, ué, mas não tô sentindo essa dor. Meu coração bateu forte, porque a gente, né, respira rápido, né, pra quando está com pressa. E eu falei, nossa, eu não senti mais essa dor. Às vezes até se eu entrar ligeiro no ônibus, assim, da hora que eu sento, assim, nossa, aquilo ficava, sabe, aquelas batidas assim, sabe? E eu segurava minhas costas, assim, dava aquela vontade de gritar dentro do ônibus, assim, sabe? E graças a Deus não precisou mais isso, irmãos, porque o Senhor, como o Senhor deu o dom da cura, o servo dele, como um vaso para, como diz a palavra, né, de graça recebeis, de graça
Ele deu. Se eu fosse, irmãos, num especialista, eu ia ter que pagar o quê? Uma consulta, porque esses médicos do SUS não sabem o que é. Então eu tinha que pagar uma consulta para um especialista, para ver o tratamento, para ver o que é, fazer exame, ver o que é. Mas o Senhor me deu a bênção da cura através do servo dele. Amém? Eu sei que se você crê, você que está com algum problema, alguma enfermidade, Deus é o médico dos médicos. E tem os seus servos como, né, para distribuir a bênção do Senhor para aqueles que creem. Porque a palavra do Senhor diz, né, irmãos, sobre os dons espirituais, que esses sinais seguirão aqueles que creem. Então Deus deu o dom da cura do servo dele. E é maravilhoso, irmãos, porque nós recebemos essa bênção em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. As palmas glorificam o nosso Senhor. Temos essa excelência em vasos de barro, né? Diz a palavra, para que a glória seja do Senhor, né? E eu vou dizer uma coisa para o irmão e para as irmãs. Eu vou dizer uma coisa. Esse dom não é só meu. Não é particular meu. Tá? Deus deu dons e distribuiu à igreja. E vocês aí no banco devia estar aqui. Vocês aí no banco devia estar ministrando cura, curando os enfermos, libertando o endemoniado, né, levantando o paralítico, né? Isso é para você. O Senhor, Ele deu essa glória para a igreja, né? E assim, não é por irmão tal que ele é mais preferido de Deus. Não existe isso. Deus ama todos, ama os seus filhos por igual. Deus te ama. Você não é mais e nem menos do que eu. Tem servos que chegam e eles se glorificam, né? Eles se exaltam, eu sou, né, o semideus, né? É Deus lá em cima e eu aqui na terra, né? E assim, é complicado. A Bíblia fala assim que a soberba ela precede a queda, né? O orgulho precede a queda. Então assim, é para você. Talvez você não se ache ninguém, você acha um pequenino, uma pessoa assim inexpressiva, uma pessoa que ninguém nota. Mas é Deus, é esses que Deus quer usar. É esses que Deus quer levantar. É esses que Deus quer fazer, né, seus servos, com fogo, com poder, com glória, com autoridade. Não é porque fulano de tal tem estudo, teve faculdade, ou tem uma empresa, ou é bem sucedido, ou isso ou aquilo. Não. A partir do momento que você entende, porque é um entendimento de quem você é em Cristo Jesus, de quem Deus fala nesta palavra que você é, e você passa a acreditar que você é o que Deus diz que você é, basta isso, basta fé, basta acreditar que você é. E quando você acredita que você é, você passa a agir como? Se você é um homem, se você acredita que você é um homem de Deus, cheio da glória, cheio do poder, cheio da palavra, cheio da autoridade, se você acredita nisso, porque Deus fala que você é isso, então você é. Saia daqui da porta, dessa porta aqui, vai até o mendigo, vai até a prostituta, vai até as pessoas que precisam de Jesus, as pessoas endemoniadas, vai lá e exerça quem você é. Fala com poder, com autoridade, com graça, com misericórdia. Fale. E se tem algum endemoniado, vai lá e expulse com autoridade, porque você é. Você é quem diz que Deus diz que você é. Glória a Deus. Mas tem um canceroso lá e eu vou orar por ele. E se ele não for curado? Não importa.
Quem é o dono da cura? É Deus, é Ele que faz. Você é um instrumento. Pode você questionar a Deus pelo que Ele quer fazer através da sua vida? Não questiona, faça, obedeça. Você vai ver sinais, prodígios, maravilhas saírem do quê? Das tuas mãos. Não porque você é alguma coisa, mas porque você acreditou naquilo que Jesus falou. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, mal algum para dano algum. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, mal algum te fará dano. Marcos, né? Final de Marcos. Marcos 16. Essa promessa. Essa promessa. Você toma posse? Você toma posse, você está preparado para exercer o ministério que Deus te deu na sua vida? Você está preparado para tomar sua cruz e me seguir? Hoje é o momento que você decide se levantar. Hoje é o momento que você decide parar de ser inerte, parar de ficar na inércia, parar de ficar crente de banco, parar de ficar crente religioso que se apega a regras e doutrinas e começar a ser um crente de coração, um coração de carne, um coração sensível à voz do Senhor. E Deus fala, e Deus age, e Deus acontece. Jesus, ele fala assim: eis que os campos estão preparados, estão maduros, a seara está madura, precisa de trabalhadores para a seara. E você está aqui hoje, escutando essa boa nova, escutando essa boa nova que Deus tem mais para você, que Deus quer te usar, que Deus quer te levantar, que Deus quer te transformar em um trabalhador da sua seara. Uma pessoa que não tem medo, não é tímida. Ai, o que vão falar de mim? Ah, se eu vou orar, será que ela vai falar alguma coisa de mim? Se eu orar pelo meu chefe, será que ele vai me demitir? Se eu orar pelas autoridades, será que vai acontecer algo comigo? E se eu orar, será que Deus não vai curar? Meu Deus! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quando você veio para Jesus, eu acredito que todos aqui declararam Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou falando, porventura, para algum não crente que veio aqui primeira vez, ou que veio aqui e não recebeu ainda o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pode levantar a mão. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, se você ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador, levanta a mão. Todo mundo aqui é crente? Todo mundo aqui teve uma experiência com Deus? Pois então, eu estou falando aqui para pessoas experienciadas, experimentadas no que? Na palavra do Senhor. Então, não há desculpa. Ah, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me falou ainda. Não há desculpa, você precisa tomar as suas armas espirituais, e começar a batalhar com elas. E começar a se levantar e começar a guerrear com elas. Eu gosto muito da palavra. Eu vou falar uma coisa para você assim, que quando eu me converti com 18 anos, eu me converti para valer. No sentido assim que
eu acreditei, eu criei como ninguém, tipo assim, algumas pessoas passam um período, né, um processo de crença. Para mim foi assim meio que instantâneo. Né? Eu acreditei e tudo que me falavam, eu acreditava. E eu comecei a ter fome e sede de Deus, fome e sede da palavra dele, logo do começo. E eu comecei a devorar a palavra dele. E quando eu comecei a devorar a palavra dele, eu comecei logo, porque, né? Uma pessoa que não conhece nada, não tem instrução nenhuma, não tem orientação nenhuma, começa por Gênesis. E comecei a ler, né? Comecei a me alimentar da palavra e conheci as histórias, né? Depois fui para Números, né? Toda aquela parte legalista, toda aquela parte, né, pesada que é a lei de Moisés, né? E chegou um momento assim que eu tava pirado. Eu falei assim, Deus, eu não entendo nada disso, para mim tudo isso daqui é grego, eu não consigo compreender. E eu né, dobrei meu joelho na minha cama e fui sincero com Deus. Deus, eu não entendo, eu não consigo compreender. Me ajuda. Aí Deus me levou uma passagem naquele exato momento, né, dizendo assim que o Espírito Santo levaria toda a verdade. Toda a verdade. E eu fiquei leve com aquela palavra, porque eu sabia que Deus não ia me deixar ficar no engano, não ia me deixar ficar à deriva e ser enganado por todo o vento de doutrina ou por pessoas com um coração malicioso que não compreendem a palavra de Deus ou que compreendem e distorcem a palavra de Deus, né? E eu fiquei tranquilo. Mas assim, Deus começou a me instigar a ler cada vez mais a palavra, a instigar a me aprofundar, a estudar de verdade, né? Não apenas ler. Então assim, eu pegava a Bíblia, pegava livros, na época não tinha internet, né? E assim, pegava as dúvidas que eu tinha, levava para um, levava para outro, via qual que era a referência e a versão de uma pessoa para outra pessoa, e sempre a versão, né, que Deus queria que eu colocasse no meu coração. Deus me dava paz sobre aquilo. Então eu escutava, né, várias doutrinas, porque o mundo está cheio de doutrinas, as igrejas estão cheias de doutrinas, né, e o Espírito Santo falava assim, não, essa vai por aqui, essa é correta, essa já não é, essa já não tem, não vá por aí não. Então assim, é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz a vida, mas tem gente que distorce a palavra de Deus e infelizmente pode trazer dano para você, né? Então assim, hoje, né, nós temos o que? A internet. Hoje nós temos mensagens, hoje nós temos vários pastores, várias pessoas falando e falando. Parece uma confusão só, né? Parece uma confusão. Mas Paulo, ele fala assim, observai de tudo e retém o que é bom, né? Só que aí que tá, se você observar, peça ao Senhor, Senhor, o que tu queres que eu aprenda? Qual que é a palavra que realmente é a verdade? E com certeza, se você tem o Espírito Santo, que eu sei que você tem, o Espírito Santo vai falar e vai te dar paz no seu coração. E então tá bom. Gente, em Mateus capítulo 19, versículo 16, não precisa levantar, só abre a Bíblia. Eu vou dar continuidade na mensagem de terça-feira, num outro prisma, num outro aspecto, numa outra visão, tá? A gente estava conversando com minha esposa já hoje na janta, e
não sei se vocês lembram, né, daquilo que eu falei terça-feira sobre a floresta queimada. A floresta queimada, desolada, com cinzas, né, que simplesmente foi devastada pelo fogo. E hoje a gente está vendo que essa situação está se acometendo lá no Rio Grande do Sul. Né? E lá, como se alguém não sabe, né, lá é um berço de satanismo, bruxaria, de idolatria. Todo mundo fala que isso aqui no Brasil é forte, lá na Bahia. Mas eu vou dizer que não. Lá existe sim esse tipo de coisa e é muito mais forte que todo o Brasil. Então, assim, não vamos dizer que aquilo lá foi um juízo de Deus, porque eu não posso dizer. Mas, assim, a gente vê e a gente não pode deixar de observar essas coisas. Então, assim, Deus está lavando, eu vejo, o Rio Grande do Sul. Mas assim como aquela terra que eu falei para vocês, que foi incendiada, teve o broto renovo, assim também Deus vai fazer no Rio Grande do Sul. Né? Jesus fala: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Então, assim, você tem que estar orando diante do Senhor para os nossos irmãos, tá? O mesmo sangue que corre na minha veia, corre na tua veia. O mesmo sangue que corre na tua veia, corre na veia daqueles que estão lá. Aí eles estão sofrendo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro falou: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que os que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Amado, quem que era o jovem rico? Né? Vamos traçar o seu perfil, né? Ele era um jovem. Então, jovem naquela época, assim, seria depois dos 30 anos. Porque era assim que se criava. Jesus foi criado até os 30 anos. A partir dos 30 anos ele exerceu seu ministério. Então ele era um jovem. E um jovem, a gente conhece
o espírito jovem. Eles são, né, entre aspas, prepotentes, orgulhosos, né? Eles acham que vão viver até 100 anos. Nada pode tocar eles. Então, né, o jovem, ele é assim. Porque ele acha que ele tem superpoderes. Aí quando a gente vai, né, envelhecendo, a gente toma a nossa consciência de que a gente não é tudo isso. Que a gente simplesmente é carne, né, tem limitação, tem doença, né, e a morte, ela é certa. A gente tem esse discernimento conforme a nossa velhice. Mas o jovem não, da flor da idade, né? Ele quer, né, ganhar o mundo, né? E esse jovem, ele não era qualquer jovem, ele tinha uma posição. Ele tinha uma posição de destaque, uma posição de poder, quem sabe, né? Provavelmente na sinagoga, ele era, né, frequentador e também tinha uma posição na sinagoga, né? E ele era rico, né? Naquela época, né, a riqueza se traduzia, né, em posses, em terras, em servos, em servas, né? Um valor monetário que eles tinham em ouro, prata, né? Nessa época era assim, né? E ele também exercia então essa riqueza, ele tinha essa riqueza toda. Mas quando ele veio até Jesus, né, demonstrou-se uma característica interessante nele. Ele não era apenas um jovem e um rico. Ele era uma pessoa religiosa. Ele era uma pessoa que praticava a religião da época, no caso o judaísmo, né? E no coração dele, né, por ele ser essa pessoa religiosa, né, frequentador da sinagoga e com essa posição lá, ele tinha sede e fome por Deus. Sede e fome. Então ele era uma pessoa sincera. Então, com sinceridade no coração, ele ouviu que Jesus estava, né, passando, e ele foi até Jesus para indagar algo muito importante. Porque é interessante que todo mundo que se aproximava de Jesus na época lá, ou ele tinha desejo por uma cura, ou ele tinha fome, porque Jesus alimentava, né, as multidões. Alguma coisa ele queria nesse sentido, né? Mas ele foi atrás de Jesus com um coração e uma pergunta. Ele foi atrás de Jesus com uma pergunta. Ele falava: o que eu vou fazer para ter a vida eterna? O que eu faço? O que eu faço? Ele estava desesperado, ele tinha essa pergunta no seu coração, né? O que eu faço mais? Eu faço tantas coisas, mas o que eu posso fazer mais? Ele perguntou para Jesus. E Jesus, ele simplesmente ele começa a narrar, né, o que ele fazia. Você observa os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho. Ele começou a relatar. E ele fala assim: então, olha, eu tenho observado isso desde a minha mocidade, desde sempre. Eu tenho visto isso. Mas o que mais me falta? O que mais me falta? Se eu já faço tudo. Aí Jesus para, olha para ele, vê a sede do coração dele, vê a sinceridade do coração dele, vê até mesmo o engano do coração dele, e o ama. E o ama. Jesus, vendo ele, o amou, se compadeceu dele. Aí mas ele conhecia o coração dele, ele conhecia o coração desse jovem, né? E para provar o coração desse jovem, ele falou uma frase, ele perguntou uma pergunta. E esse jovem, ele também era legalista, né? Então assim, ele tinha que fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Então por isso que ele perguntou: Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou, porque ele sempre estava cumprindo leis, sempre estava cumprindo as leis do templo, as leis de Moisés,
leis disso, leis daquilo, leis daquele outro, os 10 mandamentos, ele estava cumprindo, né? Externamente ele era aquele crente assim, né? Livre de qualquer acusação, idôneo, né? Que nem você vê assim, o irmão, né, vai lá, né, senta lá, prega, levanta a mãozinha, ora e tal, uma bênção aqui. Mas lá na casa, na sua casa, onde que está a tua vida, fala mal dos outros, julga os outros, discute com a mulher, briga com a mulher, né? A mulher briga com o marido, faz fofoca, né? Então assim, externamente, este jovem rico, né, era idôneo, mas no coração, né, ele não tinha pureza não. Então hoje você pode estar aqui, mas como é que está o teu coração? Como é que estão as tuas atitudes lá fora? Você está andando corretamente lá fora como você tem aqui dentro como um crente? Aqui todo mundo vê a tua face, todo mundo vê, né, a tua roupinha. Mas lá fora que você tem que mostrar as atitudes, é lá que você vai ter que dar testemunho de quem você é de verdade. Então assim, esse jovem, ele simplesmente foi sincero diante de Deus. E Jesus falou uma pergunta para ele que simplesmente rasgou o véu dele e mostrou exatamente o que estava no coração dele. Glória a Deus. Mais fiel, Senhor. Glória a Deus. Ele fala assim: se você quer ser perfeito, então venda tudo quanto você tem, Glória a Deus. dê aos pobres, aí terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Eu acho que todo mundo conhece essa história. O rapaz, ele simplesmente baixou a cabeça, ficou triste, virou as costas e foi embora, porque ele tinha muitas posses. Olha, eu acredito assim que todos nós aqui não somos ricos, Glória a Deus. não temos posses como esse homem teve. Só que também nós nos apegamos a muitas coisas. Como eu falei terça-feira, o diabo ele tem trazido pratos para você. E esses pratos é a mesma estratégia que o diabo tinha lá com Jesus. Então ele mostrou todos os reinos da terra para Jesus e ofereceu: olha, tudo isso daqui foi me dado. Quem deu a ele? O homem, né? Porque não era para ele. É o homem que deu os reinos da terra por diabo. Tudo isso daqui foi me dado e eu dou a quem quero, e eu vou te dar tudo isso daqui se você se prostrar e me adorar. Então Jesus não adorou, claro, repreendeu ele foi embora. Mas a estratégia é a mesma, sabe? O diabo ele faz das delícias deste mundo, das coisas materiais, e isso brilha o olho do crente, da pessoa que está com Deus. Brilha o olho: ai, se eu pudesse ter aquilo, ai, se eu pudesse ter aquele outro, ai, seria mais fácil para mim se eu tivesse um carro, seria mais fácil para mim se Jesus me desse uma casa própria, se Jesus me desse isso, me desse aquilo, seria mais fácil para mim. E o que acontece? O diabo vai te dando opções, te jogando assim, te dando e mostrando um mundo para você. Um mundo do que? Da cobiça. Um mundo de cobiça, um mundo que te atrai os olhos. E onde está o teu coração? Você pode aceitar o que o mundo está te oferecendo, ou pode aceitar o que Deus está te oferecendo. Então assim, Jesus não estava falando assim pro
jovem rico sobre filantropia ou pobreza como uma exigência de salvação, mas estava expondo o coração do jovem. Ele viu exatamente que ele estava amando as riquezas, né, como Baal, né, como um ídolo, do que Jesus, do que Deus propriamente dito. Tanto é que, em vez de ele tomar uma atitude fazendo aquilo que Jesus falou, né, que era vender as coisas ou fazer qualquer outra coisa, mas desfazer daquilo que prendia ele e seguia Jesus, não, ele simplesmente virou as costas e demonstrou exatamente o que tinha no seu coração. Então ele não era exemplo de culpa como o exterior falava, né? Ele amava mais as riquezas que o seu próximo, coisa que no primeiro mandamento diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, depois como Jesus acrescentou. Então ele amava mais as riquezas que o próprio Jesus, que o próprio Deus. Agora os discípulos falaram assim: então assim, quem se salvará? Jesus ele fala: é mais fácil um camelo entrar para o fundo de uma agulha. A agulha era uma portazinha na cidade de Jerusalém, era chamada agulha, era estreita. Então um camelo, para entrar naquela porta estreita, ele tinha que se espremer, se apertar, e se tivesse carga talvez nem passasse. Às vezes a gente tem uma ideia diferente, né? Pensando que era uma agulha normal que a gente usa, né? Lá não, era essa porta. Então ele fala assim: é mais fácil um camelo escorregar pela porta, por uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, daí ele fala assim: então quem se salvará? Pedro pergunta. E ele fala assim: mais fácil, aliás, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então assim, o problema é a riqueza? O problema é a riqueza? É pecado ser rico? A pergunta que eu faço para vocês: é pecado ser rico? Não, né? Então assim, não é pecado ser rico. Mas em Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Vamos lá. Já está terminando, irmão. Só mais um pouquinho. Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, o problema não é riqueza. Não é se a pessoa tem bens ou Deus acrescenta os bens. Porque assim, nem todos são ricos. Deus não promete riqueza para você. Quando Deus te chamou, não prometeu nem saúde.
não prometeu para você nada desta terra. Porque Jesus ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse mundo haverá doenças. Se Deus vai curar ou não, é com Ele. Se Deus vai curar, Ele pode curar, Ele tem todo o poder. E toda maldição foi lançada na cruz do Calvário. Ele pode curar, né? Mas não significa que Ele vai curar, porque Ele não te prometeu isso, né? Da mesma forma, Ele não te prometeu riquezas. Ele não te prometeu, porque nem Jesus tinha onde recostar a cabeça. Os apóstolos não tinham dinheiro, né? Então assim, e ainda mais que Jesus ele fala assim para Judas, que os pobres sempre existirão. Sempre existirão, desde que o mundo é mundo, os pobres sempre existirão. E sempre, né, nós teremos a oportunidade de abençoar os pobres, né, de suprir as necessidades deles. Mas assim, não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é a vida eterna. O foco do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas. O foco do Evangelho é essa, né? Então aquele rico, né, anterior estava satisfazendo o quê? A sua alma, né? Então assim, essa alma que quer satisfazer com tantas outras coisas, mas só Deus pode satisfazer a sua alma. Só o Evangelho verdadeiro, só Jesus pode tirar toda a ansiedade do seu coração, te dar alegria verdadeira, te dar paz verdadeira. Porque eu creio que lá no Rio Grande do Sul tem uma pessoa crente lá, que está vendo o morro deslizar, avalanche, enxurrada para cá, morte para cá, desespero para cá, grito para cá, mas o seu coração está em paz. Mas o seu coração está firme em Deus. O seu coração, né, está vendo o mundo ruir, mas a esperança dela não está na casa que foi detonada, no carro que saiu nadando com a enxurrada. A esperança dela não está, né, naqueles milhares de reais que foram perdidos com maquinário e plantação. A esperança dela não está nisso. A vida dela está sendo guardada por Deus. A vida dela está sendo guardada por Deus. E ela está em paz. Está em paz, porque o que preenche o coração dela não são nada desse século, nada neste mundo, mas sim a promessa que Deus fez. Aquele que tem aliança com Ele, aquele que o ama de todo o coração. Então, Jesus não fala sobre herdar a salvação por merecimento, mas por esvaziamento, desprendimento, porque é isto que nos permite receber o que o Senhor tem para nós. Então assim, se hoje você tem esperança naquilo que você pode tocar, engranjear de repente dinheiro para aposentadoria, dinheiro para ficar bem, ou um carro, ou não vou dizer que você não deva fazer isso, porque é bom, só que não se firme nisso, não confia nisso. Isso não, se você confiar nisso, se você colocar a tua esperança nisso, você vai sucumbir à idolatria. E todo aquele que sucumbe à idolatria é o quê? É morto. Porque a esperança da nossa salvação, da nossa vida, está em Deus. Se você espera em qualquer outra coisa que não seja Deus, você está na morte. Porque Jesus é vida. Então firme teu coração em Deus, firme teu coração na palavra dele, nas promessas dele, porque a palavra dele é vida, e as promessas dele é vida. E Deus pode te acrescentar. Deus pode, se Ele quiser, e se Ele ver que aquilo não vai afetar você, Deus pode te dar o desejo do teu coração, porque Deus ama dar presente aos seus filhos.
sabe? Se teu coração for desprendido, hoje você ganhou uma moto, né? Amanhã Deus fala assim, dê aquela moto para aquele rapaz lá, teu coração está desprendido, dá. É porque não é tua, você é servo. Sabia que você é um escravo? Os teus bens não são os seus bens, são bens do Senhor? Ou o bem que você tem é teu? Se o bem que você tem é teu, é porque você está nesse campo da idolatria. Agora, se Deus vê o teu coração e vê que isso não prende você, aquilo que tem será acrescentado ainda mais. Mas se Deus vê que o teu coração não é fiel, teu coração está contaminado, teu coração está preso aos bens materiais, até o que tem será tirado. É a palavra de Deus. Você que é ensino, né? É pesado, não tem nenhum glória a Deus aqui. Mas é a palavra que nos dá vida. É essa palavra que gera em nosso coração vida, e vida com abundância. Tá? Então, assim, eu não sou aquele pregador que faz, né, aquele estardalhaço todo e sabe, e coloca para cima, não. Leva o teu coração palavras que vão gerar frutos para a vida eterna. Se você sair daqui com as palavras que eu falei terça-feira e com essas palavras que eu falei hoje, se isso gerar fruto a 10, 30, 60%, isso já vou estar me alegrando, já vou estar contente, porque eu sei que vocês vão frutificar lá fora, porque você não serve Deus aqui na igreja. Se você acha que serve Deus aqui cantando, pregando, não é aqui que você tem que servir a Deus, é lá. E eu falo pra você, é lá nas vielas, tá? É lá no bar. Mas crente não entra nesses lugares. Eu vou entrar no lugar, todo mundo tá bêbado, né? Pecado. Dá um copo d'água aí, senta lá perto de uma pessoa embriagada e fala assim, olha, Jesus, olha, Deus me trouxe aqui para tomar essa água, eu quero falar uma coisa para você. Jesus ama você. Deus tem um plano e um propósito na tua vida, vamos sair daqui. Entende? Porque assim, chega de hipocrisia, chega de uma igreja que é religiosa. Não pode fazer isso. E vive no Velho Testamento, né, na religiosidade que nem este jovem rico vivia. Mas os mandamentos são certos, né? Você não deve adulterar, beleza. Mas não é aquilo que vai te trazer salvação e vida eterna. Né? A lei ficou para trás. Hoje nós temos um negócio chamado graça. Hoje nós temos o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E você vive pela sua consciência. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas julgam pela aparência. A pessoa está com um coração sincero diante de Deus, servindo, e testificando com o seu espírito. Então, de repente, ele está lá no bar, o irmãozinho, olha lá, irmão fulano, tá lá bebendo no bar. Vou contar pro pastor. A igreja vai saber, ele vai ter que ser colocado pro banco, ele não pode servir você lá no banco. Mal sabia ele que ele estava lá para falar de Jesus, né? É igual o Jesus, né? Jesus sentava-se à mesa com os fariseus, com os pecadores, né? E com os pecadores, com os cobradores de impostos, e os fariseus lá. Você está sentado na mesa de pecadores, cobradores de impostos, e fica falando, né, que é santo. Isso daí é o quê? Isso daí é o quê? Isso daí é o nosso coração contaminado que está julgando o nosso irmão. Então Jesus ele fala, não julgueis com os olhos, mas julgais com o coração.
Não julgueis com os olhos, não só porque alguém fulano de tal falou mal de outra pessoa, não é porque você vai acatar aquilo que ela falou e levar para frente. Isso se chama fofoca. Tá? Então assim, o que a gente aprende hoje com o jovem rico é para levar para a vida, é para se firmar com o teu coração em Deus, é para santificar o teu coração, o teu olho, os teus olhos, e não confiar nas coisas que você pode tocar, nas coisas que podem ter, mas ser fiel com o coração quebrantado, contrito, humilde. E outra coisa, só para encerrar, o meu sangue é o teu sangue, temos uma aliança, eu sou o teu irmão, sabia? E você se importa com isso? Você se importa que eu sou teu irmão? Você realmente quer comer sal comigo e partilhar dos meus problemas? Eu tenho problemas também, como todo mundo tem. Sabe? Não é porque uma pessoa sobe aqui e começa a pregar que não tem problemas. Tenho falhas de caráter também, não sou santo. Entre aspas, sou santo, mas não sou. Estou me aprimorando. Estou cada vez mais de joelhos no chão. Senhor Deus, mostra onde que eu estou errando, mostra para mim as minhas falhas, eu preciso me consertar, e pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele muitas vezes faz com que o nosso coração venha a ser clareado, como fez com o jovem rico, mostrando para nós o nosso erro, para que a gente possa cada vez mais se aproximar da sua santidade. Então assim, olha para o irmão que está ao teu lado. Você se importa com ele realmente? Você se importa a ponto de tirar você dos seus compromissos para socorrer o irmão ou irmã? Ah, irmã, eu preciso disso, daquilo. Ah, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso é amor verdadeiro? Amor sacrificial? Porque o amor não é sentimento, o amor é atitude. Ai, eu amo você. É? Ama mesmo? Então, come um quilo de sal comigo. Participa das minhas dores. Participa dos meus sofrimentos. Se importe de verdade e verdadeiramente comigo. Um tempo atrás, eu sei que está no horário, que horas são agora? 9h15, tem um tempinho, né? Mais 15 minutos. Logo no começo da minha conversão, 2 anos depois, eu tinha ânsia de falar de Jesus, falava de Jesus até para as portas, né? E eu estava fazendo um estágio de técnico de enfermagem num posto de Curitiba, e me colocaram junto com uma técnica lá, e a técnica totalmente tribulada, totalmente confusa, né? E eu falando de Jesus para ela, e ela começava a falar coisas sem nexos, dizendo que estavam escutando vozes. Daí eu orei por ela naquele momento lá, e daí ela falou assim: nossa, as vozes desapareceram. Beleza, né? Daí eu peguei assim do cartãozinho assim: olha, eu frequento a igreja e tal, e liga pra mim, vamos pra igreja e tal. Beleza. Eu não esperava muito, sabe? Porque quando você vai evangelizar, você evangeliza e as pessoas de repente nunca mais, né, falam com você nunca mais vê. Mas um determinado dia eu estava no meu quarto, dormindo, acho que era de manhã, às 8 horas assim, e o telefone toca, de repente é essa moça: olha, as vozes voltaram, eu preciso que você ore comigo. Aí eu falei assim: tá bom, né? Me levantei, a gente marcou um encontro, não sei onde que era, lá em Curitiba, se era num shopping, em algum lugar lá, mas enfim, daí assim, na verdade não foi num shopping em outro lugar, foi assim, eu
falei com um presbítero amigo meu, porque eu era novo, né, não conhecia muita coisa. Eu falei assim, olha, eu estou com fulano de tal e eu preciso que você me ajude e ore comigo. Daí ele falou assim, olha, leva até a minha casa que a gente vai conversar com ela. E aconteceu que a gente foi até essa casa, essa senhora, aliás, a casa desse presbítero, né? E daí tava a mulher dele lá, ele não estava em casa. E ela foi sozinha para eu chegar depois. E a mulher já estava falando assim, você mandou essa pessoa aqui, eu tava com medo, ela já estava falando coisas, né, que está sendo perseguida por uma seita, que não sei o que, ela estava com medo. E eu simplesmente cheguei lá e daí eles também não podiam fazer nada porque não tinham conhecimento de nada. Aí eu falei assim, tem um outro pastor, amigo meu, leva ela lá. A gente saiu da casa dele e foi do outro lado da cidade para esse pastor. Esse pastor, ele era um senhorzinho já de idade, né? E esse senhorzinho já de idade, eu cheguei e falei assim para ele, assim, olha, ainda bem que você tem experiência em libertação. Aí ele olhou para mim assim, eu nunca expulsei um demônio. Eu falei assim, meu Deus, eu tô perdido. Vou ter que encarar essa sozinho. Mas aí ele foi orar por ela, ele foi orar. Senhor, abençoa. Caiu endemoniado, aqueles demônios meio, como chama, escandaloso, sabe? Começou a gritar. Falou um monte da mulher do pastor, da confiança. E daí falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que encarar essa sozinho. E eu encarei, né? Eu tinha lido um livro de libertação e tal, mas não tinha muita experiência. Eu comecei a orar e o demônio saiu. Certa feita, essa mesma pessoa foi para casa, depois, 11 horas da noite, ela me ligou, Israel, vem aqui que eu não estou bem, eu preciso de você, ora comigo e tal. Eu era 18 anos, já estava quase a ponto dos ônibus de linha parar. Eu fui até a casa dela. E ali, eu acabei posando na sala dela, ela no quarto com os familiares dela, na casa dela, eu nem conhecia os familiares, não conhecia nada. Ela falou, só fica aí, já que não tem como voltar para casa, né? E daí lá eu comecei a fuçar, mexer nas coisas, nas coisas dela lá, eu vi um monte de livros de ocultismo e tal. E daí quando eu acordei pela manhã, eu falei para ela, ó, tá vendo? Tudo isso daqui é por isso que você tá assim. Aí ela foi tirando, tá? E me dando os livros, leva para você queimar. Olha só, conversão de verdade, né? Aí eu levei um sacão, daí a mãe dela, as irmãs, por que você vai dar todas essas coisas para ele? Isso daí custou dinheiro. Isso daí a gente pode aproveitar. Daí eu peguei tudo aquilo lá e fui embora e queimei lá, inclusive arranjei encrenca com a vizinha por causa da fumaça do negócio. Claro, porque o diabo não queria que você queimasse. Por causa que o diabo não queria que eu queimasse o negócio. Mas enfim, por que eu estou contando isso tudo? Amor não é só palavra. Amor é atitude. Amor é andar a segunda milha. Sabe aquela palavra que diz? Se caminha uma milha, pede para caminhar outra milha. Então, é caminhar a segunda milha. Se te pedirem para você caminhar uma milha, ande 2 com ele. Sabe? Não é só frivolidade, superficialidade, sabe? Um relacionamento superficial. Você quer amar como Jesus amou? Se interessa de verdade, com profundidade, com intensidade. Sabe? Faça das tripas coração para você suprir as necessidades do teu irmão. Eu saí de um canto ao outro da cidade por 2 vezes, porque eu entendi essa palavra da Miriam. Eu entendi que o amor não é apenas de boca. Ai, Jesus te ama, eu também. Não é. Amém? Vamos orar. Pai celestial, amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse tempo, por este momento, Senhor, por essas vidas que aqui estão, Senhor, ouvindo a sua palavra. Deus, eu peço que essa palavra, Senhor, acesse, Senhor, o coração delas, Senhor. Que elas abram esse coração, Senhor, e que essa palavra venha gerar frutos,
frutos dignos de Ti, Senhor. Que a vida delas nunca mais seja a mesma a partir de hoje, Senhor. Que elas saiam, Senhor, daqui, Senhor, e vão tocar as outras vidas, as pessoas, os perdidos, Pai. Aqueles que não têm Jesus, Pai, que não conhecem a Ti, Senhor. Ah, Deus, que elas possam tocar essas vidas e amá-las com intensidade que o Senhor nos amou, Pai. Porque o Senhor enviou Jesus e não poupou esforços, Pai, para nos amar. Senhor, abençoa todos aqui. E se alguma enfermidade neste local, eu declaro cura sobre você em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura de toda dor, de todo sofrimento, de toda doença. Espírito de enfermidade, eu repreendo você e eu ordeno, saia daqui. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar saúde, Senhor, tanto na alma, quanto no espírito, quanto no corpo, na autoridade do nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade.